sejam todos bem-vindos para mais um podcast, mais um episódio do podcast de Médico para Paciente. Comigo hoje, Daniel, sempre. A temática que vamos trazer hoje vai ser uma temática livre. A gente vai trazer informação. Sem dúvida, o podcast de Médico para Paciente tem o objetivo de trazer uma informação de qualidade para fazer com que você tenha autonomia junto do seu processo de saúde de doença e tenha também um autocuidado. E é para isso que a gente faz. A informação ela traz diferença e faz todo sentido. Fala, Luiz, beleza? Gente, hoje a gente vai falar um pouquinho de algo que saiu bastante na mídia e muita gente veio me perguntar, Luiz, e aí como era uma pessoa muito famosa, e aí, assim, eu acho que o melhor para responder aqui pra gente é você. Então, a Glória Maria, referência nacional no jornalismo, infelizmente faleceu de metástase cerebral. Vamos falar um pouquinho de tumores cerebrais, né? No caso dela era uma metástase, né? Por que muitas vezes o diagnóstico de tumor cerebral, o câncer já está tão avançado, cara? Fala um pouquinho pra gente. Metástase cerebral é o principal tipo de tumor maligno no ser humano. Quando eu falo metástase cerebral, eu tô falando de um tumor que saiu de alguma outra região. Por exemplo, a maior parte das metástases cerebrais são metástases que vieram do pulmão. Pulmão, da mama, tumores do trato gastrointestinal, tumores da pele e tumores renais. Então, quando esses tumores, eles saem da região que estão lá, da região loco-regional, eles saem daquela área do pulmão, da mama, eles ganham a corrente sanguínea, eles ganham a corrente linfática e pequenas células, pequenos pedaços do tumor alcançam outras regiões, dentre elas o encéfalo, infelizmente. Então, quando o paciente tem um tumor cerebral secundário a metástase, ou seja, ele é um tumor maligno metastático, eu já tenho como dizer que, infelizmente, é um tumor que já está avançado, é um tumor que, infelizmente, não tem cura. Mas, claro, a evolução com o tratamento medicamentoso, tratamento cirúrgico, químio, radioterapia, fizeram toda a diferença. E Glória Maria, sim, teve acesso a todos esses tratamentos. Ela fez químio, ela fez rádio, ela fez imunoterapia para controlar o tumor do pulmão. Isso fez com que ela tivesse um bom controle até alguns anos da doença. Só que, infelizmente, houve uma pior e progressão da doença e acabou falecendo. Mas, sem dúvida, as metástases cerebrais são tumores muito presentes e o mais comum, claro. Então, a pessoa que tem, por exemplo, um câncer de pulmão, que evolui com dor de cabeça persistente, crise convulsiva, alteração de comportamento, precisamos sim investigar, porque eu posso estar diante de um tumor cerebral, de uma metástase cerebral. Então são sinais de alarmes para a dor de cabeça, sempre tem que ficar atentos. Dor de cabeça persistente, dor de cabeça com crise convulsiva, alteração de força, dor de cabeça com alteração da visão e dor de cabeça em pacientes com câncer são sinais de que precisa sim fazer uma ressonância para avaliar. O Luiz acabou de falar que o principal câncer de cérebro é metastático, que infelizmente na maioria das vezes não tem cura, mas tem tratamento, né? Então o caso da Glória Maria foi um pouco traumático assim, para o pessoal, que muita gente não sabia, de repente foi pego de surpresa. Pô, a Glória Maria morreu e tal, mas na verdade ela já estava fazendo tratamento, já tinha um bom tempo. Exato. Tudo, né? Uma das perguntas aqui hoje da nossa live que já começou a surgir é o pessoal perguntando para a gente falar um pouquinho de ansiedade. Ansiedade é um tema muito recorrente aqui para a gente, nas perguntas, nas caixinhas de pergunta, e aí, no meu caso, a ansiedade influencia muito o trato gastrointestinal por causa do eixo cérebro-intestino. Infelizmente, pessoas muito ansiosas, nervosas, tendem a ter mais dor abdominal, tendem a ser constipadas ou ter diarreia. Normalmente é mais comum ter diarreia. Então, por quê? Porque normalmente os hormônios que a gente vai produzir, pessoas mais estressadas, elas produzem mais hormônios. E aí, esses hormônios vão desregular completamente o funcionamento do seu intestino, do seu estômago, e aí acaba que o cérebro e o intestino estão intimamente interligados. E aí isso acaba gerando uma série de transtornos, que muitas vezes o tratamento não vai ser só atuando ali no trato gastrointestinal, muitas vezes tem que tratar o cérebro. A ansiedade atrapalha no tratamento das doenças como Parkinson, Alzheimer também? Com certeza. Os pacientes que têm tremores, por exemplo, pioram os tremores com quadro de ansiedade. Tremor essencial caracteristicamente piora. Pacientes que têm espasmo hemifacial, em que são a metade do rosto, ele fica
tendo movimentos involuntários, quando é mais ansioso, tende a aumentar. Isso tudo acontece porque há uma liberação de catecolaminas, adrenalina, por exemplo, e isso faz com que, por exemplo, no espasmo hemifacial, em que eu tenho uma artéria batendo no nervo, eu aumento a minha pressão arterial, frequência cardíaca, a artéria fica batendo mais vezes no nervo, aí o rosto do paciente contrai. A mesma coisa, a ansiedade interfere muito nos pacientes que têm dor crônica. A gente sabe que dor não é só a experiência de dor em si, de 0 a 10, qual a intensidade da dor, mas também a ansiedade, ela piora muito, porque eu começo a ficar cada vez mais nervoso, eu começo a perceber que não, poxa, eu fico cada vez mais triste também, por que eu não melhoro com o tratamento, por que eu tenho tanta dor? Então, o componente emocional, ele piora sim todo o quadro de dor de uma maneira geral, porque a depressão, a ansiedade, ela está associada a desfechos ruins. É um paciente que não adapta bem ao tratamento, é um paciente que não se torna ativo no seu processo de melhora. Então, como até a gente falou num podcast anterior, como o equilíbrio emocional é importante nos pacientes com doença crônica. E aí eu te trago uma outra pergunta. Pacientes que têm diagnósticos de câncer, a gente passou agora recentemente, dia 7, o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Pacientes que têm diagnóstico de câncer, por exemplo, trato gastrointestinal ou outros tipos de câncer. Eles, em geral, os diagnósticos de câncer, eles vêm associados a sofrimento, a ansiedade, a depressão. No momento que tem esse diagnóstico, em que a gente vai começar a investigação, em que você, claro, faz o diagnóstico, você faz a biópsia, a endoscopia, a colonoscopia e dá o diagnóstico. O que você acha que o acompanhamento psicológico desses pacientes, nesse momento, ele já deve ser colocado? Como é que você trabalha? Já, cara. Porque muitas vezes o paciente tem um choque no diagnóstico, sabe? E aí é importante a gente entender se esse diagnóstico o paciente vai levar como uma forma de vou combater, vou para cima, Deus vai me ajudar. Muitas vezes essa questão religiosa ajuda. Sim, religiosidade faz toda a diferença. Ou a gente precisa entender se o paciente vai se entregar, vai entrar naquela parte da depressão, tudo. Por isso que o acompanhamento psicológico é imprescindível. A gente nunca sabe como que o paciente vai ficar. E aí até o paciente que fala, nossa, eu estou super animado, vai dar tudo certo, doutor. Uma hora ele vai acabar tendo uma recaída, ele pode... a nossa vida não é um mar de rosas, então pode ser que ele se sinta mal no momento. É importante a gente ter o suporte, até porque é um momento muito difícil, né? Uma vez que a gente tem o diagnóstico de câncer, eu tenho alguns pacientes que eu acompanho, que infelizmente já tiveram câncer de intestino, a gente faz o acompanhamento, tudo. Eles precisam de um suporte constantemente, porque aí tem a questão do mal-estar da quimioterapia, que às vezes eles querem parar, tem a radioterapia, tem toda uma questão emocional, né? Então, eu acho que o suporte é fundamental. Toda vez que o paciente tem... Acho que em quase tudo da vida, o suporte psicológico ajuda, viu? Exato. Tem alguma pergunta aí do pessoal? Colocou aqui, ó, cólica intestinal do lado esquerdo. Possíveis diagnósticos. Nossa. Assim, é difícil da gente falar, tô com cólica sem te examinar, sem saber como é que é a dor e tal, né? Mas normalmente a dor do lado esquerdo, né, que na semiologia a gente estuda um pouquinho, o principal diagnóstico, teoricamente, é a doença diverticular. Você pode estar com uma diverticulite, uma dorzinha ali, mas pode ser cálculo renal que está descendo por ali, pode ser doença arterial, arteriovascular, pode estar comprimindo ali, tem uma série de doenças. Mas uma das mais comuns é a doença diverticular, ali na fossa ilíaca direita, ali perto daquele ossinho, ou uma pedrinha que está descendo. Então é importante, o que é o principal, né, dessa pergunta se essa dor está muito forte, está te incapacitando, você precisa procurar um médico. Aí é com a avaliação dele, muitas vezes com exame físico, exames laboratoriais, às vezes de imagem, que vão te ajudar. Outra pergunta foi em relação à fibromialgia. Como tratar a fibromialgia? E isso é algo extremamente necessário ser falado. É fácil, né? Não é fácil. É fácil tratar a fibromialgia? Exatamente. É interessante quando o paciente fala, doutor, eu tenho fibromialgia, só fibromialgia. O paciente ele tem que entender o que é fibromialgia, né? E também aceitar esse diagnóstico e correr atrás da melhora. Para tirarmos aqui as dúvidas. Fibromialgia é o quê? É uma condição neurológica em que eu tenho uma desregulação na minha maquinaria da dor. Para que o paciente entenda e perceba a dor, sinta a dor, ele tem que estar consciente dessa dor. Então, por exemplo, eu tenho uma dor na mão, ela faz um caminho, ela sobe pelo braço, ela chega na medula, da medula chega no meu cérebro e eu percebo a dor. Esse caminho acontece várias e várias vezes.
paciente com dor crônica, ele tem dor por mais de 3 meses. E esse caminho agora, ele se torna algo anormal. Por isso que a gente fala, existe uma desregulação da maquinaria cerebral. E quando a gente tem essa desregulação da maquinaria, o tratamento ele tem que ser multifatorial, porque são várias formas de a dor estar chegando de maneira errada. Utilização de anticonvulsivantes, utilização de antidepressivos, antipsicóticos, canabidiol fazem toda a diferença no tratamento desses pacientes. Mas, sem dúvida, uma alimentação adequada, uma atividade física regular, evitar a obesidade, evitar o tabagismo, isso faz toda a diferença. E, claro, o acompanhamento psicológico. Por quê? Antigamente se pensava que a fibromialgia era uma doença psicológica. Porque hoje não se encontra exames que digam, é fibromialgia. No diagnóstico não vem daí. O diagnóstico é um diagnóstico clínico na exclusão de outras doenças. Então alguns diziam que era psicológica, mas não. O componente psicológico interfere, e muito, sim. A pessoa mais ansiosa, a pessoa com fibromialgia, além da dor difusa, que é uma dor na cabeça, no ombro, no pescoço, na lombar, nos punhos, das mãos, no quadril, na região glútea, nas pernas, ela tem dor, ela também vai ter alteração de humor. Então ela tende a ter ansiedade, nervosa, depressão, irritabilidade fácil. E 3, ela vai ter alteração do sono. Ela tem uma insônia do início e insônia do meio. Então veja que o tratamento é muito multidisciplinar e multifatorial. Eu não vou tratar com remédio, eu não vou tratar com doutor, eu não vou tratar com especialista. Então o paciente busca ativa de diversos especialistas e o acompanhamento faz toda a diferença. A gente usou bastante o artigo feminino aqui porque é muito mais comum em mulheres, né? Uma proporção bem maior, né? Na mulher, então, sem dúvida. Por isso que a gente costuma falar nervosa e tal, mas pode ter em homem, mais difícil, sim, mas pode. Uma outra coisa, fibromialgia tem cura? Não. Hipertensão arterial tem cura? Diabetes tem cura? Não. A maioria das doenças crônicas não tem cura, na verdade. A maioria dessas doenças são crônicas, elas têm o quê? Tratamento. Existe melhora. Ontem mesmo, até quem acompanhou no Instagram, eu fiz um depoimento. Poxa, como é bom você sair do consultório, no fim do consultório, e o paciente agradecer pelo fato dele ter melhorado da dor. Era uma mulher que persistia dor incapacitante, com várias medicações. Aí eu iniciei canabidiol para ela. Com 15 dias ela veio para eu reavaliar. E ela estava completamente sem dor. É muito gratificante isso, em que você começa a perceber que você fez diferença na vida do paciente. E veja, não tem cura, mas agora ela está bem. Ela tem que entender que ela precisa ainda continuar tomando medicações, ela precisa ir no psicólogo, ela precisa fazer acompanhamento psiquiátrico, ela precisa perder peso, isso tudo é necessário. Mas claro, a melhora, quando o paciente engaja nessa melhora, ele se torna ativo nesse processo de autodesenvolvimento, nesse processo de saúde e doença, e tudo vai cair no caminho do bem. Esse assunto que você tocou, eu achei interessante, que eu conversei com uma colega quando eu estava fazendo uma CPRE, e foi engraçado, porque muitas vezes o paciente pensa que a gente está ali, não sente tanto prazer na nossa profissão. Acho que a medicina é muito prazerosa, né? Para mim, acho que para você também. A gente é apaixonado pela nossa profissão. E quando a gente consegue ajudar o paciente, quem vem para a gente, nossa, é bom demais. Vocês não sabem a angústia que a gente tem quando a gente vai tentando de determinados tratamentos e não vai dando certo e tudo. E aí a gente fez uma primeira CPRE, a primeira CPRE era microcálculos, tudo a gente conseguiu limpar, bem tranquilo. Já na segunda, que era um senhor e tal, que a gente tinha que dar uma olhada se tinha fístula e tal, a gente cateterizei, e aí infelizmente na hora que eu joguei o contraste, estava fechado o colédoco dele. Então ele tinha uma estenose, sim, que não passava, e não passou o fio guia, não passou nada. E aí ela falou, nossa, é chato, né? Cara, é frustrante, por mais que o exame tenha sido feito todo, o problema assim, é algo que a gente não consegue fazer. Então o paciente, infelizmente, vai ter que ir para uma cirurgia, se ele aguentar, tudo. E aí isso acontece. Então, quando a gente está com algum paciente que tem a doença crônica que a gente está tenta medicamento, tenta fazer fisioterapia, tenta psicólogo e não melhora, a gente frustra também. Então não é só você que fica chateada, sabe? Então, eu estou com uma paciente que tem doença de Crohn. Doença de Crohn é uma doença muito difícil de tratar, sabe? É uma doença que o próprio organismo produz anticorpos, mediação, que sai machucando várias partes do organismo, sabe?
E ela já está fazendo tratamento com imunobiológico, uma doença que é uma medicação bem forte, e mesmo assim ela está sentindo muita dor, sente dor que tem dia que não consegue levantar, lesão na boca, que vai e volta, tudo, sabe? E é frustrante um pouco, meio que ela já está com o tratamento de primeira linha, então a gente vai dobrar a dose, depois vou ter que... Então isso acontece, tem algumas doenças que o paciente está sofrendo, a gente está fazendo o que está na literatura, a gente não está nem um pouco inseguro com o tratamento, tudo, mas a gente fica chateado por não estar respondendo, né? Então existe algumas vezes que a gente tenta fazer tudo o que está possível, mas a gente tem as nossas limitações, a medicina ainda não é perfeita, então a gente sofre também, né? Com certeza, é muito frustrante você, poxa, eu tô fazendo o melhor possível, o paciente não melhora. Existem algumas doenças mais aberrantes, né? A resposta muito inadequada. E claro, é equilibrar a expectativa. Ao meu ver, eu sempre tento mostrar pro paciente que, puxa, eu tô do teu lado, vamos lá, vamos tentar mais essa possibilidade, vamos buscar esse daqui. Acho que esse é o importante, né? O paciente sentir que tá lá do lado, mas que existem sim algumas apresentações clínicas que o paciente não responde ao tratamento, infelizmente. Tem mais alguma coisa aí? Ó, perguntaram agora aqui, H. pylori. Cólica abdominal. Doutor, os sintomas de H. pylori podem incluir cólica abdominal? Pode incluir cólica abdominal, plenitude gástrica, distensão abdominal, excesso de gases, tá? A cólica abdominal faz parte. Você pode sentir uma cólica abdominal na sua barriga quase toda, como pode ser mais localizada ali na boca da barriga, tá? Normalmente os sintomas é um sintoma como se você estivesse sentindo uma gastrite bem forte ali na barriga e é associado à distensão, excesso de gases, fica toda hora parece que você está muito cheio, um pouco nauseado, mas a dor abdominal faz parte sim da suspeita de H. pylori. Quando eu tenho essa queixa aí de dispepsia, né? Come, fica distendido, fica passando mal. Todo paciente precisa fazer endoscopia com essa queixa? Não, a gente vai ter que ver se essa queixa está me sugerindo que tem algum sinal de alarme. Então eu vou ver, está perdendo peso, está com dificuldade para engolir, chegou a vomitar sangue, fez cocô preto, eu dou uma olhada, perdeu peso, tem história na família de câncer, qual que é a idade do paciente que está sentindo isso. Muitas vezes é só a questão da alimentação, a gente vai dar uma olhada na consulta na alimentação, os remédios que está tomando, se tem algum alimento que quando ele ingere, que gera isso, muitas vezes isso pode ser intolerância alimentar. Se um paciente uma intolerância à lactose, pode ser uma sensibilidade ao glúten, ou até uma doença celíaca. Às vezes o paciente está sentindo isso e está com um monte de lesão na pele, dor articular, tudo aí eu vou aí nesse caso eu vou pedir marcadores e endoscopia para biopsiar o duodeno, mas nem sempre. A gente dá uma olhada e aí na consulta que eu vou ver. Muitas vezes o paciente já chega bem ansioso, querendo endoscopia, aí eu converso com ele a necessidade, a gente pode tentar um tratamento, mas quando ele quer, tudo bem, aí eu faço para a gente tirar. Às vezes está muito inseguro, se a gente não fizer, o paciente vai ficar muito mais estressado, a gente faz para diminuir também a tensão do paciente. O exame também é bem seguro, a gente orienta bem o paciente e aí dá para investigar também, né? Então, nem sempre dispepsia é igual a endoscopia. Na rotina de uma endoscopia, o paciente ele fica muito tempo de jejum? Qual é a recomendação básica? A recomendação de um paciente que não tem distúrbio de motilidade intestinal, que não tem nenhuma obstrução, que está tudo certinho, é só assim, se você for fazer o exame pela manhã, você vai jantar até umas 10 da noite, depois vai ficar em jejum, acorda e vai para a clínica. Sim. Se é hipertenso, diabético, tem problema na tireoide, você vai tomar todos os remédios no horário que você toma, ou à noite ou de manhã. Mas tem que ficar em jejum. Toma com 2, 3 dedinhos de água, isso não vai atrapalhar, tá? Isso muitas vezes os pacientes chegam lá sem tomar um remédio, aí tá com a pressão alta, então é para tomar, pode tomar direitinho. O que a gente pode às vezes suspender, esperar passar o exame, se o paciente faz uso da insulina. Aí a gente espera um pouquinho, na hora que ele comer, faz a insulina. Tirando isso, e aí é só esse jejum. Se vai fazer à tarde, o que a gente pode fazer? Normalmente a gente libera o café da manhã, um café da manhã mais leve, né? Com uma bolachinha de água e sal, um chazinho, come bem até umas 8 horas, bebe água até umas 10, e aí a partir da 1 hora faz a endoscopia, não vai ficar em jejum da noite até lá. E aí vai dependendo, se vai fazer mais no final da tarde, a gente deixa até comer até um pouquinho mais tempo, né? Que uma paciente entrou aqui na live e perguntou, tenho dor na coluna e sobrepeso. É um ponto que a gente já tocou algumas vezes em próprio consultório e aqui, né? O paciente que tem dor na coluna, doença da coluna e que tem sobrepeso, há necessidade, sem dúvida, da perda do peso. Ponto. E então, quando a gente fala na perda de peso, a gente estava agora falando aqui com o nutricionista sobre dieta, sobre os cuidados e hábitos, o acompanhamento com o nutricionista, com o nutrólogo, com o endócrino é interessante. E
Quando não dá certo? Fala pra mim, quando a gente pensa, em que momento a gente vai pensar esse paciente, por exemplo, que tem uma comorbidade na coluna, já tem uma doença discal, talvez até uma indicação de cirurgia, em que momento eu pensar em balão ou cirurgia para perda de peso? Aí se o paciente tem um IMC para balão, né? IMC acima de 27,5 já tem indicação, é bem diferente de cirurgia bariátrica, né? Balão intragástrico, a gente vai deixar literalmente um balão, como se fosse uma bexiga dessa que tem aniversário, só que você não vai encher ele todo, você vai encher como se fosse encher ela de água, Sim. você vai colocar em torno de 700 ml, vai ficar dentro do estômago, e aí isso vai diminuir a vontade de comer, vai comer menos, tá? Ajuda a perder peso bem, normalmente pede em torno de 20%. Tá? É indicado a partir do IMC de 27,5. Então, se o paciente vai, no caso assim, está precisando fazer uma cirurgia, é um paciente com obesidade mórbida, e aí para fazer a bariátrica é interessante perder peso, ele não está conseguindo, a gente coloca o balão para ele perder uma quantidade boa de peso, aí faz a cirurgia bariátrica mais tranquilo. E aí se o paciente também quer emagrecer sem partir para a cirurgia bariátrica, que é uma cirurgia mais pesada, pode colocar o balão, que é um procedimento que não é cirúrgico. Quantos quilos perde uma cirurgia você pode de balão? perder, com balão você perde normalmente 20% do seu peso, tá? É 20% do peso corporal. Então, normalmente perde menos quando o IMC é menor, o IMC de 27,5, 28, não vai perder os 20%, mas quando já tem obesidade grau 1, com IMC acima de 30, com acompanhamento correto, né? Normalmente a gente coloca o balão com acompanhamento com nutricionista, tudo certinho. No início você não vai conseguir comer mesmo, vai ser difícil, vai ser a dieta bem parecida da bariátrica, líquida, com aqueles copinhos de café, aquelas coisinhas assim, certinho, bem regrado, mas com o tempo o seu estômago vai se adaptando e você volta a comer, mas menos. Por isso que para você conseguir ter um alvo ideal de perder essa quantidade, entre 15% e 20% do peso, é com acompanhamento nutricional, mas perde. E aí, o bom do acompanhamento nutricional é que se você tem a oportunidade de perder esse peso com acompanhamento, você começou a fazer atividade física e aproveitar esse... Criou o hábito de uma alimentação mais saudável, Aí quando né? você tirar o balão, a tendência é você manter, sabe? Você não vai voltar, mas existe, normalmente, em torno de 40% volta. Mas tem uns 60% que resolvem mudar de vida e seguem a vida bem. Uma pergunta, eu até pedi um parecer de um paciente meu do consultório. Esse paciente, por exemplo, que vai ser submetido a uma cirurgia de coluna e que ele vai colocar um balão, certo? Quanto tempo depois do seu procedimento do balão, ele pode ser submetido a uma cirurgia de coluna, lembrando que ele vai estar em decúbito ventral, vai estar sobre uma pressão abdominal. Há problema porque nas cirurgias a gente coloca o paciente sobre um local, dois coxins, para tentar abrir o espaço da vértebra e conseguir operar. Teria algum problema dar essa pressão abdominal no paciente que tem o balão? Eu acho que eu nunca li trabalho, Luiz, mas assim, essa pressão abdominal pode sobrecarregar o balão e realmente ele pode até romper. Mas a maioria dos balões, eles não rompem tão facilmente assim, mas obviamente que vai ter um risco. Quanto mais tempo o balão dentro da pressão, vamos supor, um balão de 6 meses, já está no quarto, no quinto mês, a probabilidade dele romper vai ser maior do que a pessoa que está com o balão no início. Mas mesmo a pessoa com o balão no início, existe uma chance de romper. O ideal mesmo seria retirar o balão. Esperar o tempo para perder o peso mesmo e perde o depois peso total. Colocou o balão, espera os 6 meses para ela perder o peso total e aí depois ela já vai ter perdido boa parte, você vai fazer uma cirurgia mais tranquila com o paciente. Mas se você optar por fazer com o balão, como a cirurgia o paciente vai estar entubado, não vai? Sim. Então mesmo se ele romper e aí sair alguma coisa, não vai ter problema, tá com a via aérea. A única coisa seria o prejuízo de perder o balão, né? Aquele mês final. Não que o balão seja o balão não tá mais aquele valor absurdo. O balão já está bem mais acessível, não é algo tão absurdo como era antes. É bem mais em conta do que uma cirurgia bariátrica e bem menos mórbido que uma cirurgia bariátrica. Então, acho que você conversando com o seu médico, tudo, acho que existem indicações boas para balão, sim. Boa. Uma dúvida, ainda no balão. Depois que coloca o balão, vocês aumentam o volume do balão? Pode aumentar, você pode aumentar, existem balões ajustáveis, só que aí você tem que ter um acompanhamento maior, tem um custo de toda hora ficar. O ideal você escolhe, existem diversos tipos de balão, existem balão de 1 ano, até tem balão de um pouco mais de 1 ano, balão de 6 meses, existem diversas marcas, balão ajustável, à medida que o paciente parou de perder tanto peso como ele vai perder nos primeiros meses, você vai lá e enche mais o balão, isso aí pode acontecer. Mas normalmente o balão tradicional, que é o mais utilizado,
Você enche ele uma vez e fica. Obviamente que os 3 primeiros meses são os meses que você mais vai perder. Só que eu acho interessante você, nos outros meses que você não vai perder tanto, pegar mais pesado na dieta, pegar mais pesado na atividade física, porque já, vamos supor, já está preparando para ficar sem. Porque senão fica, os pacientes que vão com o balão ajustável, começou a perder, vou lá e ajusto. Começou a perder, vou lá e ajusto. Vou só insuflando. O paciente, beleza, vai ficar sempre com dificuldade de comer. E quando eu tirar? Ele não, hora nenhuma ele se adequou àquilo. Então, ele está só está aumentando o balão. Então, a probabilidade dele voltar a ganhar peso depois é bem maior, porque ele não houve adaptação. Então, aproveita que você está com o balão, vai mudando a alimentação, vai fazendo atividade física, que você vai perdendo peso, e quando você tiver sem um balão, a sua vida vai continuar a mesma coisa. Você não vai ficar com aquela compulsão. Obviamente, você vai ganhar um pouquinho, porque não vai ter mais tanta aquela saciedade, mas não vai ganhar tudo que você tinha antes. E você vai aproveitar a oportunidade de ter um corpo legal e saúde, né? Ó, aqui o paciente, acho uma pergunta boa, ele uniu 2 pontos aqui, da neurocirurgia e cirurgia geral. Ó, meu avô tem uma traqueostomia. E se ela fecha, provavelmente é aquela história, né? Pacientes neurológicos que fazem, por exemplo, AVC em algumas regiões específicas do encéfalo e que ficam extremamente sequelados, ou que ficam com a dependência de ter uma via aérea, são submetidos àquele procedimento de traqueostomia, em que ele respira com a ajuda de um buraquinho aqui na garganta. Ele está perguntando se depois que tirar, fecha. Quais seriam os cuidados do traqueóstomo em relação à sua retirada e fechamento? Primeiro que a gente faz a traqueostomia. A traqueostomia é um dispositivo que a gente vai deixar o oxigênio direto dentro da traqueia, vai direto para os pulmões. Então, normalmente o paciente que vai ficar muito tempo entubado, para não deixar a nossa via aérea estenosada, fechada, porque o tubo vai irritar, a gente coloca um dispositivo bem pequenininho, bem menor do que o tubo e bem menos irritativo, para deixar ele respirando. Depois que o paciente acorda, passou daquele momento terrível na vida dele, a gente vai trocar a traqueostomia, sabe? O pessoal já viu aquela traqueostomia de plástico, vai para uma de metal. A de metal vai ficar um tempinho, se você já viu, já passou, já fez uns testes com fono, já viu um monte de coisa, a gente já vai trocar a metal, a gente vai fechando ela. Então ele fica com um momento que ela vai fechando. Então a gente fecha, fica um tempinho, viu que o paciente não ficou com falta de ar, às vezes ele fica 1 ou 2 horinhas, depois ele cansa, aí abre, vai fazendo um teste, vai adaptando até ele. Aí depois que a gente fechou, viu que ele ficou bem, a gente vai diminuindo o tamanho da traqueostomia. Então era um buraco maior, vai ficando pequeno, pequeno, até que uma hora a gente vê que não tem mais, ele está só ficando com aquilo ali fechado. O que a gente faz? A gente tira e pronto, não precisa. Aquilo ali vai fechar naturalmente. E olha que fecha rápido, viu? Porque o nosso organismo vai querer fechar aquilo ali muito rápido. É igual estômago, quando faz gastrostomia, isso aí. Então você vai ficar fazendo um curativo ali por 1 ou 2 semanas, depois vai ficar já a cicatriz. Então é só o tempo do organismo se adaptar. Ótimo. Por último, gastrostomia. Pacientes com demência avançada, Alzheimer, eles têm muito risco de broncoaspiração, que é quando o alimento da boca, ao invés de ir para o estômago e pelo esôfago, ele vai para a traqueia e tem a pneumonia de broncoaspiração. Então é muito comum a gente acabar nessa fase avançada nos pacientes com demência como Parkinson, Alzheimer, eles acabarem usando a gastrostomia. Fala um pouquinho sobre a gastrostomia endoscópica. É algo simples, é um procedimento a nível ambulatorial, faz e vai embora, como é? Você tem que fazer num centro de endoscopia, você tem que ter uma estrutura mínima, porque normalmente esses pacientes que vão fazer a gastrostomia são pacientes aí que estão com AVC, Alzheimer, tudo, né? Então são pacientes que não têm uma reserva muito boa, né? Então a gente vai precisar ter um local onde tem oxigênio, tudo, carrinho de parada. Então tem que ser num centro de endoscopia bem estruturado. Quanto ao procedimento em si, é muito tranquilo, muito simples, extremamente rápido. 10 minutos você faz uma gastrostomia endoscópica. E se você insuflar o estômago, a luzinha do aparelho lá dentro da barriga, transluminar na barriga, lá fora, na pele da pessoa, pronto, a gente já sabe que o estômago está ali, beleza. Se não transluminar, ficar muito claro, quer dizer que tem intestino ali, aí não dá para fazer. Aí vai ter que ver se dá para fazer ou não, mas a maioria das vezes dá para fazer. E aí a gente faz e o paciente vai embora assim que tiver melhorada a sedação. Tem alguns serviços que preferem que o paciente fique lá 6 horas para passar um pouco de soro, para testar, para orientar a família. Tem serviço que prefere que o paciente
gente durma lá para passar o pessoal da nutrição, explicar. Porque depois que você faz esse dispositivo, coloca isso, você tem que ensinar a família, Sim. né? Ó, tem que limpar, como que vai fazer, tudo, né? Então, tem que entender que não dá para ficar tracionando, aquilo ali é muito ácido. Então, se você faz o dispositivo e não explica para a família, aí a gastrostomia se torna um problema. Mas é extremamente simples e ajuda bastante. Então, a indicação principal são pacientes que não estão se alimentando bem e pacientes que estão em uso de sonda por mais de 30 dias e que vão precisar usar por muito tempo a sonda, então se já estão tendo, né, pneumonia recorrente. Aí é a indicação de fazer, porque isso vai diminuir. Senão, se você tem uma pneumonia, a broncoaspirativa não morreu, a segunda, a terceira, você tem que fazer a gastrostomia, porque senão o paciente vai acabar evoluindo a óbito por uma pneumonia, né? Entendi. Boa. Então é algo bem tranquilo. Muito tranquilo, a gente faz bem tranquilo. Beleza? Acho que deu para responder Isso, um pouco, deu para né? responder aqui. Pessoal, foi uma live que a gente utilizou para tentar entender, para ver as principais dúvidas de vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você quer saber, quem que você quer que a gente chame, se tem mais vontade de entender, se gostou desse tipo de formato, tá bom? A gente vai colocar, quem está ouvindo a gente no Spotify também, não deixa lá de comentar, de curtir, tá bom? E segue a gente no Instagram. Isso, @drluizsevero.neurocirurgia, Dr. Daniel Martins. Isso, com 2 S. Isso. E @de médico para paciente. Pessoal, muito obrigado. Forte abraço. Tchau, tchau.